Em menos de uma semana de aula como infiltrado do projeto Valentão Supremo, o nosso prota já dominou 4 turmas, restando apenas 5 chefes para derrotar. Nesse momento, o prota tá em mais um dia tranquilo de aula. E como não tem nenhuma treta pro dia, ele decide dar uma olhada nas outras turmas que já dominou. Afinal, seu dever como Valentão Supremo não é só derrotar os valentões, mas também manter todos sob controle. Na turma 2, o ex-chefe continua submisso e o prota até dá um tapinha nele só pra lembrar quem manda, dizendo pra continuar sendo um bom menino. Já na turma 3, depois da surra que levou, o Sangbu nunca mais apareceu na escola. Então, por ali tá tudo em ordem. Enquanto isso, na turma 6, a galera tava de boa e o grandão até parecia que tava intimidando geral, mas na real, ele só queria silêncio pra focar nos estudos. Mas a rainha Suzy logo manda ele calar a boca, e então vemos que ela ainda tá toda abalada por não conseguir tirar o prota da cabeça. E antes que ela pudesse se recompor, o prota aparece na sala e ela já se derrete todinha de novo. Ele só passa algumas instruções e vai embora. Depois disso, a Suzy fica ainda mais bolada e decide agir. Com um estalar de dedos, a galera já aparece, e ela ordena que chamem o Giseok. Assim que ele chega, Suzy mais uma vez tenta convencer ele a formar uma aliança com as outras turmas para derrotar o prota. O Giseok pergunta por que ela quer tanto acabar com o prota, e ela revela que quer torná-lo um subordinado, para fazer dele o que bem quiser. O Giseok não liga muito pros motivos dela, mas também quer derrotar o prota. Ele imagina que se conseguir formar essa aliança, não só daria um jeito de derrotar o prota, mas também daria um jeito de expulsá-lo da escola. Com a rápida evolução do prota no ranking como chefe de turmas, o Giseok, líder da turma 5, começa a ficar preocupado, e para acabar com o prota, ele acaba aceitando a sugestão da Suzy de formar uma aliança com os chefes das outras turmas. Mais tarde, rola uma reunião entre todos os chefes de turma que ainda restam, e assim, são apresentados todos eles um por um. A maioria nem sabia direito do que se tratava a reunião, e logo começam a discutir, deixando claro que não se dão muito bem. Mas aí o líder da turma 9 supõe que a reunião seja por causa do aluno novo, e o Giseok logo confirma a suspeita, perguntando o que eles acham da ideia de formar uma aliança para lidar com o prota. O chefe da turma 7 não liga muito pra rankings e decide não participar. Já o chefe da turma 4 só quer saber de dinheiro e também mete o pé. O chefe da turma 8 também se recusa a participar e ainda aproveita pra tirar onda com a cara do Giseok. Quando eles já estavam prestes a sair na porrada, o líder da turma 9 interrompe a briga e com um jeito frio e calmo diz que eles ainda não ouviram o plano dele. E assim, a reunião termina sem sabermos qual foi o desfecho. Mais tarde, vemos o chefe da turma 4 fazendo mais uma de suas apostas com outro aluno, que claramente estava sendo forçado a participar. O cara até ganha algumas rodadas do chefe, que até paga a aposta como combinado, mas logo fica putaço e mete um tapão no escutador de novela, jogando o cara no chão. Em seguida, chama o cara de volta e faz ele continuar jogando até perder tudo pra ele. Depois disso, o chefe vai embora, mas o cara, cansado dessa tortura, decide tomar uma atitude. Por não aguentar mais estar apaixonada pelo prota, a Suzy propõe ao Giseok uma aliança entre os chefes de turma para acabar com ele. Assim que fica sabendo que a tal reunião rolou, Suzy vai direto atrás do Giseok para saber qual foi o desfecho, mas Giseok já manda na lata que a aliança não vai rolar e que por enquanto eles só vão observar. Aí a gente vê um flashback do que aconteceu na reunião, onde o chefe da turma 9 mostra que é bem esperto. Ele lembra eles que o dia da coleta tá chegando, e como os chefes da turma 4 e da 8 são gananciosos, é bem provável que eles se movam antes da hora. Então, por enquanto, o plano é só observar o que o prota vai fazer quando tentarem fazer a coleta nas turmas dele. Com isso, Suzy percebe que o Giseok não vai fazer nada mesmo e decide agir por conta própria. Mais tarde, Dojin, o chefe da turma 4, tava de boa com os amigos, até que um deles lembra que o dia da coleta tá chegando e diz que seria uma boa pegar uma parte da grana adiantada. O Dojin já fica todo animado, lembrando que se ele conseguir pegar o prota, vai conseguir fazer a coleta de 4 turmas de uma vez só. Aí o carinha até aproveita pra fazer uma aposta, pra ver quem vai ganhar a luta, o prota ou o Dojin. Mas então o Dojin decide ir embora e acaba dando de cara com uma galera, que na real eram veteranos. Eles até demonstram respeito e cumprimentam os caras. Só que do nada aparece o nerd da turma do Dojin. E aí a gente descobre que, pra se livrar do bullying que sofre nas mãos dele, o nerd contratou uma gangue de veteranos pra acabar com o Dojin. O Dojin já saca na hora o que tá acontecendo e o veterano até fala que vai pegar leve. Mas o Dojin começa a rir e zoa o cara por se prestar a esse tipo de trampo. Puto da vida, o veterano parte pra cima sem enrolar e mete um socão na cara do Dojin. Só que aí bate o desespero porque o soco não fez nem cócegas. O Dojin devolve com um porradão no estômago. E já na base da insanidade, mete outro soco cabuloso, botando o veterano de joelhos. Pra finalizar, saboga um soco bem na fuça do cara, jogando ele no chão. Depois disso, ainda chama o grandão pra levantar e vir com tudo. Tudo isso só deixa bem claro que o próximo adversário do prota é um verdadeiro monstro. O nerd da turma 4, cansado de ser roubado todo santo dia pelo Dojin, o chefe da turma, decidiu contratar uma gangue de veteranos pra dar um sacode nele. Mas o que ele não esperava era que o Dojin era um verdadeiro monstro. O cara não se intimidou nem um pouco com os grandalhões e já foi descendo a porrada. Nessa hora, geral fica sem entender nada. E antes que os outros pudessem reagir, o Dojin já avança com tudo e manda um socão seco no estômago de um dos caras. Quando ia mandar mais um golpe, outro veterano chega com tudo e joga o Dojin pra longe. Mas ele ligeiro se reposiciona rapidinho e sem dar tempo pro gordinho reagir, já manda uma joelhada cabulosa bem no meio da fuça. De repente, é agarrado por trás, mas dá um pulo que desequilibra
desequilibra o cara. E assim que ele se solta, já mete uma cotovelada no queixo e finaliza com um socão bruto que derruba o gordinho no chão. Dojin então olha pro nerd que já tava no puro cagaço. O moleque tenta fugir na hora, mas o Dojin sai correndo atrás dele. Só que do nada, o gordinho aparece de novo e manda uma pancada violenta. O Dojin até se defende, mas antes que o gordinho atacasse de novo, o parceiro do Dojin acerta ele por trás. E aproveitando a brecha, o Dojin desce mais um porradão que coloca o grandão pra dormir de vez. Enquanto isso, o nerd já tinha sumido no mundo, o que deixa o Dojin ainda mais bolado. No dia seguinte, assim que o Prota chega na escola, a galera da turma 1 e o ex-chefe da turma 2 chamam ele pra trocar uma ideia e explicam que logo o Prota vai receber a grana que a direção da escola repassa pra cobrir os custos da sala. E como ele agora é líder de 4 turmas, vai embolsar uma bolada. Mas o que ele precisa saber é que com essa grana toda, os valentões gananciosos vão vir com tudo pra cima dele. O nosso Prota agora está na mira de uma galera da pesada, que está de olho na grana que ele vai receber da direção da escola por ser representante de 4 turmas. Só que o Prota nem se preocupa com isso e ainda diz que vai acabar com o sistema de coleta dos valentões. Porém, logo é alertado de que esse sistema também beneficia os alunos do 2º e do 3º ano, e que se ele deixar de fazer a coleta, vai arrumar problema com a escola inteira. Nesse momento, o Prota reconhece que isso realmente seria um grande problema, mas antes que pudesse terminar seu raciocínio, o gordinho da turma 6 aparece dizendo que tem alguém querendo falar com ele. Ao chegar no local, quem estava esperando o Prota era ninguém menos que a rainha Suzy, da turma 6. O Prota logo fica bolado e agarra o gordinho, mas então a Suzy manda ele soltar o carinha, enquanto ela ainda está sendo gentil. O Prota fica sem entender nada. Logo em seguida, a Suzy também agarra o gordinho, tentando tirá-lo das mãos do Prota, dizendo que só ela tem o direito de bater nele. Mas o Prota também não solta, e assim os dois ficam no puxa-puxa. Enquanto isso, Dojin acompanha a coleta feita por um dos chefes do 2º ano, Wan Ja-ok, um carecão budista com ideais meio controversos, que naquele momento estava descendo a porrada em uma galera até a beira da morte, só porque atrasaram o pagamento em um dia. Enquanto observava o massacre, Dojin também fica ansioso para começar a coleta do 1º ano, mas para isso ele precisa primeiro derrotar o Prota, e diz que está louco para fazer isso logo. Também afirma que pretende dominar todas as turmas do 1º ano. Enquanto isso, o clima entre o Prota e a Suzy começa a tomar um rumo bem diferente. A mina mais cobiçada da escola chamou o nosso Prota para trocar uma ideia, mas do nada as coisas começaram a esquentar de um jeito inesperado. A rainha Suzy estava com os nervos à flor da pele por não conseguir tirar o Prota da cabeça, e como ele é um sigma fodão que nem deu moral para ela, agora a única coisa que ela quer é acabar com a raça dele. Como viu que não ia rolar a ajuda do seu irmão, decidiu agir por conta própria. Depois de bolar alguma coisa, ela manda o gordinho chamar o Prota, só que quando ele chega e vê que era ela, já fica bolado com o gordinho e já ia descer a porrada, mas é interrompido pela Suzy, que diz que só ela tem o direito de bater no gordinho. Aí começa o puxa-puxa e o gordinho safado tava achando aquilo tudo o máximo, mas quando a Suzy percebe a palhaçada, mete-lhe um tapão e manda ele vazar fora, e ele sai todo feliz da vida. Mas é aí que o bagulho começa a ficar interessante. Suzy agarra o Prota, chega bem perto e tenta seduzi-lo, só que nesse jogo aí, quem acaba toda derretida é ela, na presença dele. Ela até tenta bancar a braba, dizendo que pode chamar o irmão dela pra acabar com ele a hora que quiser, mas o Prota tá pouco se lixando. Enquanto ela continua na sedução, o Prota segura firme as mãos dela. Ela até finge que quer se soltar, mas na real tava adorando ser agarrada por ele, ficando ainda mais derretida. Aí o Prota diz pra ela chamar o irmão, pois já tava doido pra trombar com ele, mas a Suzy recusa, achando que o Prota vai ser bagaçado. Só que nesse momento, o Dojin aparece junto com o grandão do 2º ano, e quando o cara reconhece o Prota, já vai todo cheio de marra tirar satisfação, mas o Prota manda na lata. E aí, careca? A galera cai na gargalhada, menos o carecão que ficou putaço com o Prota. Mesmo sendo do 1º ano, o Prota não se intimidou nem um pouco com o grandão do 2º ano, e já chamou logo ele de careca na cara dele. O Dojin caiu na gargalhada, já o grandão ficou putaço. Tentando aliviar o clima, um dos caras manda o Prota sair dali, mas ele, na maior frieza, respondeu que estava ali primeiro, e que eles é quem tinham que sair, e ainda perguntou quem são eles pra dizer quando ir ou vir. O grandão ficou ainda mais bolado, e até o Dojin se perguntou se o Prota era louco. Antes que a coisa piorasse, a Suzy começou a fazer uma ligação. Quando perceberam que ela tava ligando pro irmão, e que ele já estava vindo, os caras decidiram deixar o Prota em paz por enquanto. A Suzy então agarrou o Prota e já iam saindo, e o carecão teve que controlar a raiva, mas o Dojin não gostou nada daquilo, e disse que não podia deixar o Prota ir embora assim. Antes que o amigo dissesse algo, ele já estava tomado pela insanidade e partiu com tudo pra cima do Prota, que rapidamente percebe o ataque, agarra a Suzy e desvia da voadora. Mas antes que pudesse se posicionar, o maluco do Dojin já veio de novo com uma sequência cabulosa de socos, que só parou quando levou um tapão. Mesmo assim, ainda completamente insano, continuou os ataques. Com a Suzy por perto, o Prota só podia desviar. Logo veio mais uma sequência pesada, e no meio dela, Dojin acertou um bicudão que lançou o Prota pra longe. Mas nesse momento, o Prota percebe que a Suzy já havia se afastado, e quando o Dojin tentou se aproximar outra vez, o Prota já mandou um socão cabuloso, e sem dar chance de respirar, aplicou um bicudão cabuloso que lançou o Dojin pra longe, e na sequência, emendou outro bicudão, jogando ele no chão. Ao se levantar, o Dojin ficou ainda mais empolgado com a brutalidade do Prota. O Prota então perguntou se o braço dele tava legal. Dojin olhou pro braço, tirou o curativo e lembrou do ocorrido. Achava que já tava curado, mas o Prota, na maior sagacidade, mandou: "É bom esse braço tá firme, porque a partir de agora tu vai apanhar pra valer."
Assim que o Prota percebeu o machucado no braço do Dojin, já mandou na lata. É bom que esse braço esteja firme, porque a partir de agora ele vai lutar pra valer. E pra continuar a luta, o Prota só ia tirar o paletó, mas só esse gesto já foi o suficiente pra deixar a Suzy e todas as outras cremosas se derretendo toda. Foi aí que do nada o Dojin desistiu da luta. Disse que já tinha visto o suficiente da força do Prota e simplesmente foi embora, deixando o Prota sem entender nada. Quando o outro carinha também já ia saindo, o Prota mandou logo um recado, que da próxima vez ia bagaçar com geral. O cara ficou bolado e já ia partir pra cima, mas foi segurado pelo grandão que preferiu deixar aquilo pra depois. A Suzy ficou na bronca com o Prota, perguntando se ele era doido de sair arrumando treta até com os caras do segundo ano, mas o Prota, tranquilão, viu aquilo tudo como uma oportunidade de começar logo a bagaça com a galera do segundão também. Só que, ao notar a preocupação da Suzy, ele ficou confuso. Afinal, até pouco tempo atrás, ela tava ameaçando ele. E até a própria Suzy ficou sem entender por que tava tão preocupada assim com ele. Mais tarde, na sala de aula, o Dojin manda a real pra galera. Diz que o Prota nem é tudo isso e que ele pode sim vencê-lo. Enquanto isso, o Prota tava pensativo, meio surpreso por o Dojin ter aguentado um tapão dele, e começa a achar que tá enferrujado, pois já fazia tempo que ele não treinava. Então decide que tá na hora de desenterrujar. No dia seguinte, do nada, o Dojin aparece na sala do Prota e inusitadamente chama ele pra participar de um jogo. Depois da breve luta entre o Prota e o Dojin da turma 4, a brutalidade do Prota deixou o Dojin animado. Vendo que a luta entre eles podia render algo interessante, o Dojin teve uma ideia lucrativa. Ele então vai até a turma do Prota e propõe um jogo, bafo com moedas. Mas esse jogo teria uma condição diferenciada. Enquanto isso, o chefe da turma 8, Gu Songhua, estava trocando uma ideia com um dos chefes do segundo ano, que lembra que o Songhua já tinha visto o Prota lutar pessoalmente, e pergunta como foi a luta. Na lata, o Songhua responde que o Sang-Woo foi simplesmente atropelado pelo Prota e que ele é realmente muito forte. Mas o Dojin também é um monstro, e agora que começou a treinar boxe, tá ainda mais forte. Então eles ficam na dúvida sobre quem ganharia essa luta. Enquanto isso, o Prota tava ganhando todas as rodadas contra o Dojin no bafo, mas o Dojin insistia em continuar. O Prota, já cansado da brincadeira, manda o Dojin fingir que ganhou e falar logo quais eram as condições. O Dojin até retruca, mas logo percebe que não tá em posição de recusar. Então diz que o Prota vai ter que aceitar uma luta no ringue, com a galera do segundo ano como plateia. O Prota aceita na hora porque já tá planejando. Assim que acabar com o Dojin, vai bagaçar a galera do segundo ano também. Mas assim que o Dojin sai da sala, o nerd da turma 4 aparece pra falar com o Prota. Ele pede pro Prota acabar com o Dojin no ringue, mas também pede pra que ele perca a luta. O Prota não entende nada, até que o nerd explica. O Dojin precisava de dinheiro pra conseguir o ringue, e pra isso obrigou o nerd a pegar grana com a agiota no nome dele, prometendo que se ganhasse a luta, ia devolver tudo. Ou seja, se o Prota ganhasse, o nerd ia ficar encrencado e sem dinheiro pra pagar os agiotas. Com a confirmação da luta que vai rolar entre o Prota e o Dojin, o nerd que sofria bullying nas mãos do Dojin foi até o Prota e pediu pra ele acabar com aquele valentão. O Prota já ia fazer isso de qualquer forma, então aproveitou a oportunidade e pediu pro nerd ajudar ele na matéria de inglês. Mais tarde, o Prota se encontrou com o nerd pra começar os estudos e durante a caminhada, o nerd perguntou se ele também ia fazer uma aposta na luta, assim como o Dojin, mas o Prota disse que tava sem grana pra isso. Foi então que o nerd mostrou onde ficavam os agiotas e o Prota acabou topando entrar pra ver como funcionava. Assim que entrou e encontrou um dos agiotas, o cara logo quis saber sua identidade. Por pouco, o Prota não revelou sua verdadeira idade, mas acabou dizendo que tinha apenas 17 anos. O agiota ficou putaço com a resposta. E pra tentar sair fora, o Prota inventou que tinha esquecido a roupa no varal, o que deixou o cara ainda mais irritado. Quando o Prota tava prestes a sair, o agiota agarrou o braço dele. O Prota não perdoou nem o agiota e deu logo um aperto cabuloso na mão do cara. E quando ele tentou reagir, levou um tapão na mão e na sequência uma mãozada no coco, que o apagou na hora. Vendo que tava enrascado, o Prota já ia cair fora, mas reparou em alguns registros e decidiu dar uma xeretada. Pra sua surpresa, encontrou registros do diretor da sua escola. Só que de repente alguém chegou, e antes que pudesse sair, o Prota deu de cara com outros agiotas que logo perceberam o comparsa desacordado. No pulo do gato, o Prota disse que o cara tava apenas dormindo, mas não colou. Eles sacaram o que tinha acontecido e saíram correndo atrás dele. Mais tarde, já tranquilo, o Prota tava tomando um ar quando olhou pro celular e percebeu que a sexta-feira, justo o dia da luta contra o Dojin, seria chuvosa, o que o deixou com um mau pressentimento. E assim, finalmente chegou o grande dia. O Dojin e a galera já estavam terminando os preparativos, e até o pessoal do segundo ano marcava presença, todo mundo ansioso, aguardando a chegada do nosso Prota pra começar o show.